lá, né, eu vou resolver esses 2 exercícios aqui, né, o caso em que P0 é 0,1 e P end 5,3, e o caso em que P0 é 1 e P end é 3,5, tá? Então já montei aqui pra gente. A gente começa o algoritmo pelo cálculo de M, né? Então, como que a gente calcula M? M é igual a y_end menos y0 sobre x_end menos x0, tá? Para o primeiro exercício, em que P0 é 0,1 e P_end é 5,3, o M foi o quê, né? 3 menos 1 sobre 5 menos 0, tá? Deu 0,4. E aí, o M, sendo 0,4, ele está entre 0 e 1, tá? No caso em que o M está entre 0 e 1, o que que a gente fazia? Incrementos unitários em x, tá? E aí a gente decide o y correspondente é decidido fazendo y mais m, tá? Então vamos lá, o ponto inicial que a gente tem é o quê, né? O P0 é 0 em x, 1 em y. Então 0 em x, 1 em y, tá? Qual é o próximo x? O próximo x é incrementos unitários em x. Então o próximo x é 1. Qual é o próximo y? Então y mais 1 é yi mais m. Então, nosso próximo y é 1,4, tá? Incrementos unitários em x e decido o y correspondente, tá? Então, incrementos unitários em x, o próximo x é 2, o y correspondente é yi mais m. Então, o y correspondente vai ser 1,8, tá? De novo, incrementos unitários em x. Qual é o y correspondente? 1,8 mais 0,4, que é 2,2, tá? Incrementos unitários em x. Qual é o y correspondente? 2,2 mais 0,4, 2,6, tá? Incrementos unitários em x. Qual é o y correspondente? 2,6 mais 0,4. O y correspondente é 3. Cheguei no meu pente, tá? Então, esses aqui são os pontos que a gente identificou pelo algoritmo DDA, tá? Como eu falei para vocês, para traçar o pixel de fato, o que a gente faz é arredondar o y, tá? Então, aqui 1,4, na verdade, dependendo de como a gente arredondar, o y real vai ser o quê? Vai ser 1, aqui provavelmente 1 de novo, aqui eu já passo para 2, aqui continua em 2, aqui eu poderia já passar para 3, e por fim 3, tá? Aqui o y, aqui seria o y arredondado, tá? Então, essa aqui é a resolução do primeiro exercício, tá? No segundo exercício, então, o ponto que a gente tinha lá era qual? A gente tinha o P0, 1, 1 e o P_end 3, 5, tá? Então, a gente começa pelo cálculo de M. O M, nesse caso, vai ser o quê? 5 menos 1 sobre 3 menos 1. Então, 4 sobre 2, o nosso M é igual a 2, tá? Agora, o M já não está entre 0 e 1, a inclinação da reta é maior. O que que a gente tem que fazer? O algoritmo muda um pouquinho, a gente faz incrementos unitários em y, decide o x correspondente, tá? Então, vamos lá, vou fazer a nossa tabelinha aqui. Então, vamos lá. O ponto inicial, a gente já tem, que é 1, 1. Agora, o que que a gente vai fazer? Incrementos unitários em y, qual é o x correspondente, né? Qual é o x correspondente? Então, tá aqui. O xi mais 1 vai ser o xi mais 1 sobre m, tá? Então, o xi mais 1 vai ser o xi mais 1 sobre 2. Então, eu vou ter o x correspondente é 1,5, tá? No caso aqui, o nosso 1 sobre m vai ser sempre 1 sobre 2, né? Que é 0,5. Então, a gente vai somar sempre 0,5 em x, tá? Então, de novo, qual que é o próximo y? Incrementos unitários em y. Qual é o x correspondente? O x correspondente vai ser o xi
mais 1 sobre m. Então, 1,5 mais 0,5, então vai ser 2, tá? Próximo, y, incrementos unitários em y. Qual é o x correspondente? 2,5, tá? Incrementos unitários em y. Qual é o x correspondente? 3, tá? E aí eu já cheguei no meu pend, tá? Então, pend era o quê? 3, 5. A gente chegou no pend, tá? De novo, né? A gente vai arredondar esse x aqui, né? Então, quais serão os pontos que eu vou traçar, né? Então, vai ser o y, já tem incrementos unitários, ele já são pontos inteiros, tá? Então, o y são esses aqui mesmo que a gente vai traçar, e o x vai ser arredondado, tá? Então, primeiro o x vai ser 1, o segundo pode ser que eu continue em 1, ou pode ser que eu vá para 2, tá? Então, vou continuar em 1, depois 2, depois eu posso continuar em 2 ou posso ir para 3, depende da minha decisão, né, no meu algoritmo. Aqui eu vou continuar em 2, 3. Tá, então esses são os x que serão traçados de fato, né, os x arredondados, tá? Então é isso, né, a resolução desse exercício fica dessa forma aqui, tá?